Paula, qual a quantidade de radiação considerada segura para crianças durante os exames de imagem? Então, essa é aquela pergunta também, né, que a gente gostaria de ter um valor numérico para poder expressar. Só que, para poder responder essa pergunta, é sempre aquele negócio. Depende, né? Aquela resposta genérica, né? Depende. Mas por quê? Quando a gente pensa nessa questão de nível de segurança, como eu comentei previamente, para pacientes, a gente não tem uma limitação. Claro que, a nível de radiobiologia, ou seja, de sensibilidade do organismo, evidentemente que se a gente usa uma dose muito grande, de uma vez só, naturalmente vai acontecer machucado, ferida, mas essas circunstâncias, para a gente ver um efeito imediato, um efeito agudo, a gente teria que ter condições de acidente radiológico. Acidente radiológico, coisas críticas, assim, que realmente você tem uma concentração muito grande de radiação em um único lance. Então, realmente não é comum. Quando a gente pensa em exames, a gente tem doses que são muito pequenas, que são administradas eventualmente, né? Às vezes até meio próxima, essa eventualidade não é tão grande, porque tem pacientes que fazem acompanhamento, caiu, quebrou o braço. Você vai lá fazer um raio-x, sei lá, uma vez a cada 2 semanas, né? É uma periodicidade ali, né, próxima. E o que acontece? A gente sabe que, embora, né, nesses casos agudos seja muito fácil e evidente a gente ver, né, realmente o efeito da radiação e de fato daí sim há um limite em que o nosso corpo consegue tolerar, para doses muito pequenas, como nessas que a gente recebe em exames, o nosso organismo ele é muito efetivo em reparar qualquer possibilidade de interação que a radiação teria com alguma molécula do nosso organismo, já que esse é o mecanismo que a radiação interage com a gente, né? A gente não sente, inclusive, porque interage lá nos átomos que compõem as moléculas da gente. Só que como tem bastante coisa que também interfere nesse funcionamento, o nosso organismo ele é muito hábil em consertar qualquer coisinha que dá errado. E as crianças têm um bom mecanismo de reparo, de modo geral, embora tenha um pouquinho mais de sensibilidade. Então, o que acontece? A gente não tem um valor, assim, né, para doses pequenininhas que vão limitar e dizer, não, receber um raio-x é seguro. Porque a gente cai numa categoria de efeitos que a gente chama de estocástico. O que é isso? É uma roleta russa, é uma loteria. Quanto mais vezes a gente se expõe, a gente vai aumentando a chance de acontecer alguma coisa, mas não quer dizer que vai. É só que a gente está aumentando a chance. É igual atravessar a rua. Se eu estou atravessando a rua, quanto mais ruas eu atravessar, mais chance eu tenho de ser atropelado em algum momento, mas não quer dizer que eu vá. E se eu for, pode ser que seja hoje, amanhã, nunca, não sabemos. Então, com exames é muito parecido. A questão principal não é se é seguro ou não, ou se é muito exame ou pouco exame, mas sim, esse exame está sendo bem justificado? A solicitação para esse exame é adequada? O que o médico está querendo ver é visível nesse exame? Há uma boa razão para fazê-lo? Se sim, essa é a maior preocupação. Então, esse benefício vai superar qualquer um desses riscos relacionados a essa questão estatística de probabilidade de ocorrência de dano.